Roberto, tinha que ser vermelho, né? Celular, bem falado. Foi bom falar celular. Vou desligar o meu, né? Conveniente, né? Você falou celular, não falou? Falou. Tô surdo, mas alguma coisa eu ouço. Aliás, só um detalhe, a maior cobrança que a idade está me fazendo é a surdez. E você não sabe o quanto é incomodante você não ouvir direito as coisas. Você está numa reunião, às vezes numa mesa mais longa, eu ouço o que a pessoa fala, mas não decodifico, não entendo o que ela está. Ouço o som, mas não decodifico. E para um ouvinte atento, como eu costumo ser, isso dá uma agonia, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Essa perda é consequência de? Consequência? Consequência de quê? Não, da idade. É o que a idade mais está me cobrando é a surdez. Você não está também, porque ele começou falando isso, que a idade mais está me cobrando. Ele é meu colega de infortúnio. DNA? Vamos lá. Hoje, 23 de setembro de 2009, Projeto Memória, História Oral, da Fundação Arquimedes de Santos, com a Unimonte. Doutor Norton, seu nome completo e data de nascimento. Luiz Norton Nunes, que os amigos dizem que é um nome eufônico, bonito, 19 de dezembro de 1939. Portanto, agora em dezembro deste ano, completo 70 anos, ou 7 décadas, se quiserem. O nome de seus pais e a profissão deles. Meus pais eram portugueses, imigrantes. Chamava-se o pai Manuel Joaquim Nunes e a mãe Maria José Nunes. Há até uma curiosidade muito interessante. Antigamente usava-se bordar nas fronhas as iniciais dos nomes do casal. E meu pai era MJN e a minha mãe MJN. Qual foi a solução? Pintou-se o MJN do pai Pintou-se, não. Bordou-se o nome, as iniciais do pai com linhas azuis e a da mãe com linhas rosa. Então já se sabia qual era o travesseiro de quem. Manuel Joaquim Nunes e Maria José Nunes, portugueses, que me dão muita saudade. Ambos já estão falecidos. Conta um pouco deles, da vida deles no Brasil. O meu pai teve uma vida bastante curiosa, pelo menos do que os mais velhos me contavam. Eu digo que os mais velhos porque quando meu pai morreu eu tinha 8 anos. E também uma curiosidade bastante triste, ele morreu no dia que o meu irmão mais novo, que é o professor Sebastião José Nunes, que alguns dos senhores conhecem, fazia 7 anos. Então é uma data muito triste, meu irmão sempre procura comemorar fora da data real. Meu pai morreu com 47 anos, de um infarto horroroso, muito sofrido. E meu pai era, na época da morte, já há algum tempo também, vendedor pracista. Foi o vendedor pracista da Antártica e ultimamente ele atendia várias empresas. Mas antes disso, meu pai foi administrador de fazendas no interior. As fazendas do Bento de Abreu Sampaio Vidal, que é um nome ilustre da história de São Paulo. E por conta disso, em razão das 13 gravidezes que minha mãe teve, eu tive irmãos, como tenho, nascidos em Jaú, em Pirajuí, em Bastos, em Marília, em São Paulo, que eu, e em Santos, que é o meu irmão mais novo. Meu pai ia, parece, como dizia o pessoal da família, seguindo a administração das fazendas, e por conta disso minha mãe ia tendo os filhos em várias cidades. Dessas 13 gravidezes, apenas 7, o nosso amigo da lei da evolução, o Darwin, foi cruel com a família. Dos 13 filhos, só 7 chegaram pela lei da seleção à idade adulta. Mas mesmo assim, desses 7, 4 já morreram. Morreram todos em Santos. Em 1941, eu estava em fevereiro de 41, eu estava com 1 ano e meses de idade. Meu pai mudou-se para Santos, e para a Rua Almeida Moraes, na Vila Matias, que era um reduto absolutamente residencial, não havia, a não ser o comércio da Dona Sara na esquina e do seu Joaquim o Campo de Bocha na esquina da Washington Luiz. E ali eu particularmente fiquei, desde que nós chegamos em São Paulo em 41, até 66, quando eu saí para casar. Minha mãe morreu ali, minha avó morreu ali e meu pai morreu ali também. A minha mãe, aos 41 anos mais ou menos, portanto, ficou viúva, com 7 filhos.
o mais velho com 21 e o mais novo fazendo 7 anos no dia da morte do pai. E meu pai, obviamente, não tinha previdência pública, não tinha INSS da época. E o que fez minha mãe? E ele deixou um pequeno seguro para minha mãe. Minha mãe pegou esse seguro, comprou uma pensão na Azevedo Sodré, 154, quase em frente à rua de Djalma Dutra, que aquela deu o nome de pensão Peri. E ali ela, literalmente, se matou de tanto trabalhar. Embora minha mãe viesse a morrer algum tempo depois, ela morreu em 1966 sem fazer 60 anos. Morreu, portanto, muito moça. Sofreu muito com a morte do pai e, evidentemente, sofreu muito com a criação dolorosa, difícil dos filhos. Mas a mim parece que o velho e a velha me legaram um patrimônio que eu vou levar quando eu for daqui. Foi um patrimônio de dignidade pessoal, de respeito ao semelhante e, sobretudo, embora eles não tivessem, talvez, esta visão, um legado de democracia geral. Eu sou, em casa, democrata, fui democrata na criação dos meus filhos e devo isso, tenho absoluta certeza, à educação que recebi de meus pais. E do convívio, claro, com a prole numerosa, com os outros 6 irmãos. Fala um pouco da sua infância ali na Bom, um fato que é, digamos assim, um retrato sem retoque da situação da época, é de que eu tinha 7 anos de idade, eu devia ter 1,20 m, se tanto, eu sempre fui muito pequenininho, depois é que eu cresci um pouco, não muito, como vocês veem, mas eu tinha 7 anos e ia sozinho, a pé, da Almeida Moraes até o Cesário Bastos, aqui em frente, onde eu fiz todo o curso primário. E como eu, toda a garotada do bairro. Ou seja, era uma vida extremamente tranquila do ponto de vista da segurança pessoal. Não se tinha medo de estupro, não se tinha medo de sequestro, não se tinha medo de violência contra as crianças, propriamente dita. Então, esse era o panorama da Santos. E, particularmente, da Vila Matias, que era um bairro muito bom, um bairro residencial maravilhoso. Moravam quase em frente de casa o falecido Miguel Pasquarelli, que era... Não, Pasquarelli não, perdão, Miguel Orefse, que era pai do Valdir Orefse. O senhor Miguel era fornecedor de navios, era uma pessoa relativamente abastada, para os termos da época. Morava um pouco mais adiante da minha idade, um deles exatamente da minha idade, o outro um pouco mais novo, o Sérgio Mamberti e o Cláudio Mamberti. Um pouquinho mais adiante, numa vila de casas que vai até existe até hoje, vai até a Horta Luiz, morava o Carlos Guimarães Sampaio, foi grande amigo meu, um homem, obviamente, bem mais velho que eu, pai desse menino que hoje é juiz da terceira ou da quarta vara Criminal em Santos, esse é outro ônus da idade, a memória começa a falhar. O Carlos Eduardo de Andrade Sampaio, que é juiz criminal, foi juiz de São Vicente muito tempo. Então, a rua era uma rua muito boa, muito bem situada no contexto da cidade. E o resto da cidade era o que nós sabíamos. O centro, o velho centro, fortíssimo, né? Já havia o famoso e já quase secular Café Paulista, onde meu pai às vezes me levava no sábado de manhã. Já havia, salvo engano, o Carioca. E o centro era o que nós sabíamos, bancos, comércio, a General Câmara era aquela sucessão de lojinhas populares geridas pelo pessoal de origem árabe, os Códia, os Dagger, os Abdalas. Então, a cidade era isso que se vê. Obviamente, havia aquela maravilha de transporte coletivo chamada bonde elétrico, né, que fazia a felicidade de todos nós, principalmente da molecada, embora não fosse muito arteiro pessoalmente, gostava de pegar o bonde andando, descer do bonde andando. Enfim, são reminiscências muito, muito interessantes. Lembro-me também, com bastante clareza, primeiro das carroças puxadas a burro, de uma companhia de transporte de café, cuja marca eram os veículos azuis, passavam em direção ao pela Almeida Moraes em direção a Conselheiro Neves, na verdade, em direção até o cais, carregando as sacas de café. Um tempo depois, essas carroças foram substituídas pelos caminhões que continuavam azuis. E isso também foi uma coisa que marcou muito. E, obviamente, como todo
brasileirinho que eu era, jogávamos muita bola ali na velha Almeida Moraes, principalmente no sábado à tarde e nos domingos, que a rua ficava mais tranquila, mais vazia. E por ali passou o Cabralzinho, que desde menino se revelava um fantástico craque, conhecia tudo desde moleque. E nós éramos só acólitos, coadjuvantes, porque quem sabia jogar era ele, nós só corríamos atrás da bola. Também uma outra curiosidade, essa tópica, eu estudei aqui, neste prédio. Aqui funcionava o Colégio Tarquínio Silva, do falecido professor Lopes, né? Depois do filho dele, Zé Roberto Dolbeck Lopes. E aqui havia um disciplinador, um educador disciplinador chamado Paulo de Arruda. Paulo Arruda, não lembro do terceiro nome dele. E que era um homem que impunha uma disciplina pela só presença dele. Havia, não sei se ainda há, um pátio aqui, onde a gente fazia o recreio, e havia uma escadinha de 3 degraus que levava ao corredor interno. Quando ele descia aqueles 3 degraus, batendo o cigarrinho dele no maço, a molecada fazia fila sem ninguém mandar, fazia-se um silêncio absoluto, e era só pela presença da autoridade do disciplina. E não era um homem violento, eu nunca lembro de ter ouvido o professor Paulo dar um grito, qualquer coisa. Era pela só austeridade, pela só presença pedagógica do homem. A gente, de bom grado, fazia fila, fazia-se fila cobrindo, um nas costas do outro. Era uma coisa muito, muito interessante. O Cesário, estudei aqui no Cesário Bastos, fiz o primário completo aqui no Cesário Bastos, os 4 anos. Saí daqui do Tarquínio Silva na 3ª série do ginásio. Minha irmã era professora aqui do primário, inclusive, a minha irmã Maria José, e fui para o Canadá. E no Canadá uma coisa totalmente diferente. O que havia de disciplina, lá no Canadá havia, não vou dizer de desorganização, mas de uma certa liberdade de ação, né? A coisa era mais movimentada, entrava-se para as classes aos borbotões, a molecada, conversando e tal. Mas era realmente uma grande escola. E lá eu fiz a 4ª série ginasial, depois fiz os 3 anos clássicos. Antigamente, como não sei se todos sabem, somente a rapaziada de hoje, o estudo se dividia em primário, 4 anos de primário, ginásio, 4 anos, que hoje os 2 juntos, salvo engano, é o ensino fundamental. Depois do ginásio havia o colegial, que se dividia em clássico e científico. Científico era a turma que ia fazer a engenharia, a medicina. E o clássico era a turma que ia fazer as chamadas ciências humanas, língua, direito, filosofia. E eu fiz o clássico, porque a minha inclinação era toda realmente para a área do direito. Isso se manifestou desde cedo, desde menino. E eu fiz o clássico e foi realmente um período maravilhoso. Tanto é que eu praticamente saí da faculdade, fiz 1 ou 2 meses de cursinho, saí do clássico, fiz 1 ou 2 meses de cursinho e entrei na faculdade de Direito, que é outro episódio. Então, vamos recuar um pouco no tempo. Vamos, ali no tempo da meninice, e a praia? Ia-se à praia naquela época que você viajou? Bom, talvez aí com erro de metros, mas a praia distava da Almeida Moraes, como disse até hoje, né? Uma e outra estão no mesmo lugar até hoje. A praia distava da Almeida Moraes cerca de 2 quilômetros. E eu lembro que muitas vezes, sempre capitaneado pela minha irmã Zuleika, os 4 irmãos mais novos, o Vasco, que vocês conhecem, o José Carlos, que morreu no Sul, eu e o Sebastião, que é o mais novo, íamos à praia. Íamos bastante à praia. Mas com a ida da minha mãe para o Gonzaga, com a pensão, aí então a praia passou a constituir parte da minha vida. Eu tenho maravilhosas lembranças da infância na praia. Andava na praia, corria na chuva, já estava divertido de que durante a trovoada não podia ser à praia, de ficar em casa, porque a trovoada era perigosa, mas andei na chuva há muito tempo, corria. Da praia eu tenho lembranças maravilhosas, inclusive os canais, por alguma razão aí climática, talvez, os canais, eles apontavam mais na praia do que apontam hoje. A murada do canal tinha cerca de 1,20 m ou 1,30 m em relação à areia. E hoje, por exemplo, se passa na ponta do Canal 2, não existe mais o Canal 2 na praia, ele está completamente assoreado. Mas então, ia-se à praia, a praia era um componente importante. Depois que a minha mãe comprou a pensão no Gonzaga, então, a praia passou a ser algo diário na nossa vida. E mesmo assim, eu continuava estudando aqui. Pegava o bonde 3, aquele bonde, não sei se alguns lembram, era um bonde duplo, de 2 vagões, todo branco.
que ia até o José Menino, que era uma coisa maravilhosa. Do ponto de vista urbanístico, claro, a gente não estava ligado nisso, mas do ponto de vista urbanístico devia ser uma coisa linda. Eram dois vagões brancos, que tanto ia para um lado como ia para o outro, não tinha vagão principal, e ia até o Zé Menino. A gente pegava aquele bonde, descia ali na própria Azevedo Sodré, em frente ao Ateneu Progresso Brasileiro, se não me engano, e caminhava ali para casa. A praia foi realmente não só um fator importante na minha vida, como passou a ser, na época, 1950 e pouco, um fator de aproximação do povo com a praia. Por quê? É uma coisa interessante. Quando a minha mãe comprou a pensão, salvo engano, havia 2 edifícios na praia. O que a gente chamava de Ruf Belmar, porque tinha o restaurante em cima, no roof, quer dizer, no teto, e o Copacabana, na ponta da praia, que foi um prédio construído também, salvo engano, sem garagens. E uma construção, ao que todos dizem, magnífica. Os batentes, as janelas são todas de madeira de lei, coisa de antigamente mesmo. E depois é que vieram construindo, até chegar no boom imobiliário de 61, 62, foi quando a praia deslanchou e começaram a surgir os problemas de fundações breves ou ralas, né? E que deu o problema da inclinação dos prédios. Mas foi aí, então, em 55, 56, a praia havia as grandes mansões. Como existe hoje o famoso Casarão Branco, da Pinacoteca, havia muitas casas. Na esquina da Jorge de Biriçá, com a praia, quem está olhando para a cidade do lado esquerdo, havia uma casa vermelha muito interessante que abrigava uma pensão chamada Pensão Pemba, se eu não estou errado no nome. E era um casarão fantástico. Na ponta da praia, havia também, não lembro esquina com qual rua, uma casa de muro baixo, em cujo jardim havia colhereiros, havia garças, havia aves ornamentais. Devia ser uma família interessante. De forma que era essa praia da década de 50. Depois houve o boom imobiliário e é hoje esse paredão de concreto que, lamentavelmente, diga-se a bem da verdade, não atendeu a nenhum planejamento. Tivesse sido feito, como foi na Riviera de São Lourenço, um planejamento de construção de gabarito progressivo da praia para o centro da cidade, nós teríamos talvez hoje melhores condições climáticas na cidade. Bom, eu na época era menino, né? Eu tinha 10 anos de idade, estava terminando o 4º ano primário. Mas lembro claramente que a Cinelândia era muito movimentada. Havia o velho e grande Cine Atlântico, gostosíssimas poltronas vermelhas de couro. Havia o Cine Gonzaga, já havia o Cine Roxy. Quando nós fomos para o Gonzaga, ainda existia o casarão ali bem na costa, onde estava instalado o Hospital San Remo, que era uma maternidade onde, por sinal, a minha primeira sobrinha nasceu. A Júlia Maria nasceu no Hospital San Remo. E o Hospital San Remo depois deu lugar ao Cine Iporanga, que, de sua vez, nesses 60 anos, deu lugar a este monstro imobiliário que estão construindo lá. Então, a Cinelândia era muito movimentada, o povo ia muito ao cinema, até porque não havia televisão, né? O cinema era a grande diversão, havia as matinês do domingo, que eram saborosíssimas, e o Gonzaga, havia um marco, aliás, na verdade, dois marcos extraordinários da cidade de Santos na época. Quem desembocava pela Anacor na praia, de um lado tinha aquele monumento urbanístico que era o Parque Balneário, do outro lado o Hotel Atlântico que resiste até hoje. Então, no Parque Balneário havia shows na área externa, no grill que se chamava, com Plínio Metropolo. A minha colega de turma, Inês Fornos, cantou lá muitas vezes. E no Cine Atlântico, particularmente, havia algo de que o santista da Midá não pode se esquecer, o Restaurante Atlântico. Era uma coisa fora de série, fantástico. Não lembro, um dia desse até o doutor Zé Paulo Freire falou no proprietário, que parece ter morrido na pobreza. Ele era uma pessoa extremamente comunicativa e todo mundo se sentia absolutamente à vontade. E era um restaurante fino, um restaurante muito bom. E era assim um marco. E ali ao pé do Parque Balneário e ao pé
do restaurante Atlântico, e mais para dentro o Cine Gonzaga, havia o famoso footing, em que os rapazes ficavam encostados nas paredes e as moças passavam para lá e para cá, por isso chama footing, não confundir com o trotuar, que é outra coisa. Passavam ali fazendo footing, e desse footing, uma das pessoas, dos rapazes da época que estavam encostados ali nas paredes do Parque Balneário, era o Oswaldo Justo. A minha irmã mais velha, Zuleika, que morreu agora em fevereiro deste ano, ela se lembra perfeitamente do Oswaldo Justo encostadinho ali no muro, esperando talvez a vez de se aproximar de uma moça, porque também os tempos de aproximação homem-mulher eram bem diferentes, Mas esse era o Gonzaga, realmente. Sim, o Boqueirão cresceu depois. O Boqueirão veio seguramente com o crescimento de um ponto turístico e ponto de encontro de jovens, já que se falou no jovem, o Boqueirão veio depois no fim da década de 50, 58, 59, o Boqueirão começou também a crescer. Havia muita construção antiga ainda, ali na Oswaldo Cruz, né? Que era o antigo caminho da Barra, e depois o Boqueirão cresceu como ponto. Eu, inclusive, eu morava na Almeida Moraes e passei grande parte da minha adolescência na Rua Bolivar. A minha turma era da Rua Bolivar, né? O Luiz Alberto Brancato, que era filho do velho Edu Brancato, acho que o pai dele chamava-se Edu Brancato, que é irmão do Flavinho Brancato, que é esse que é diretor da Concais. Flavinho, porque até hoje, para mim, ele era menino, era bem mais novo que eu, embora hoje esteja um homão grandão, mas o Flavinho Brancato, a irmã dele que se chamava Irma, o Franco Scarabotolo, um italiano, a família Demon, se não me engano, acho que o sobrenome era esse. Enfim, a gente fazia um grupo grande ali na Bolivar, nós tínhamos o Bolivar Atlético Clube, que era um clubinho de futebol. E tanto é que nessa época o Boqueirão realmente começou a se tornar um ponto mais conhecido. Era um ponto realmente de reunião da juventude. A praia do Gonzaga e a praia do Boqueirão eram realmente as mais frequentadas. Tomado, e o mercado de trabalho, como era para os jovens que estavam prontos para o mercado? Bom, eu entrei no mercado de trabalho, para minha felicidade, por responsabilidade dos meus primeiros patrões, eu entrei no mercado de trabalho de carteira assinada. Meu primeiro emprego foi com carteira assinada, foi na Agência Marítima Dickinson, onde já trabalhava com meu irmão Zé Carlos, esse que depois foi para o Sul e morreu lá. Eu era, como sempre fui, um estudante muito aplicado, sempre gostei muito da escola. Modernamente diriam que eu fui um CDF, e fui mesmo, realmente não me arrependo disso. É uma das coisas boas da minha vida que aconteceu, foi eu por alguma forma, ter estimulado em mim o amor pelo estudo. Eu sempre gostei de estudar, sempre fui um aluno muito frequente, prestava muita atenção na aula, o que não quer dizer que eu não vivesse a vida estudantil. Eu vivia bastante. Mas eu tive essa facilidade, e dali para cá nunca mais parei de trabalhar, evidentemente. Mas acontece que tenho a impressão que nessa época o Porto já tinha bastante influência na cidade. Porque eu entrei na Dix como office boy, entreguei muita correspondência por toda aquela região central da cidade ali, a Rua 15, a Conde d'Eu, havia escritório, aquele trecho da Rua do Comércio que vai ali, aquele trecho inicial da Rua do Comércio, aquelas empresas de café, eu entregar os memorandos. Havia muita movimentação, e havia muitos jovens como eu trabalhando. E havia colocação. Talvez também a demanda da mão de obra não fosse tão grande. A população era bem menor. Santos tinha uma população bem menor. De forma que, nessa época, claro, havia ali na Vila Matias, por exemplo, havia, na Senador Feijó, havia 2 cortiços enormes, onde moravam vários amigos meus, amigos ali do bairro, com quem eu mantinha um relacionamento absolutamente normal. E, geralmente, famílias muito numerosas. E gente, embora nós não fôssemos absolutamente ricos, muito ao contrário, nós éramos pobres de maré, mas aquele pessoal era mais pobre do que nós ainda, não é? Então, essa rapaziada, com o tempo, se entregavam mais a atividades braçais, ou ia para o porto, ou trabalhava em empresas de mudança, ou trabalhava em empresas de construção civil, já na época e tal. Mas não havia, inclusive, esta grande afluência de nordestinos. A mão de obra era genuína, era autóctone, para dizer uma palavra meio
Veio pernóstica, não é? A mão de obra era local. Então, para essa mão de obra local, para esta população realmente menor em termos de hoje, havia, de uma certa forma, mercado de trabalho. Não se tinha este desespero de, meu filho está com 18 anos, não encontra emprego, meu filho ficou desempregado, não encontra emprego. Não lembro disso. Claro, menino que eu era, mas já tinha alguma noção, mesmo principalmente depois que eu fui trabalhar, mas não lembro desta aflição que hoje existe em a pessoa ficar 6, 7, 8, 9, um ano, meses, um ano desempregada. Não lembro dessa aflição na cidade, a verdade é essa. E o jovem ia ao cinema, baile, na sua época, o que você fazia, jovem, diversão? Antes de mais nada, é bom lembrar que ninguém nascia dentro de automóvel, né? Hoje o pessoal nasce dentro do automóvel, né? Não se nascia dentro do automóvel. Eu lembro quando entrei na faculdade, o primeiro camarada que foi me encontrar, quando eu estava entrando para fazer a matrícula, foi o Miguel Códia Neto, que vocês conhecem, da Sancap. E o Miguelão, como a gente chamava, o Miguelão veio ao meu encontro, usou essa expressão, o norte é meu, porque nós já nos conhecíamos dentro da faculdade. E nisso ele abriu a minha camisa, porque nós éramos borrados de tinta. Ele abriu a minha camisa e nunca mais... o norte não tem pelo no peito. Eu era quase imberbe. Eu tinha 18 anos e acabado de sair do colegial. E o Miguel Códia tinha um Bel Air, um Chevrolet Sai Blusa, né, branco e verde, aliás, um carro maravilhoso. Mas era um dos pouquíssimos da faculdade que tinha carro, porque a família dele já era relativamente também abastada, a Sancap já era uma empresa de grande vulto e tal. Mas então, como é que a gente fazia? Ia de condução. E havia à noite, eu não quero errar, mas havia à noite, se não me engano, o bonde X, que era o bonde dos notívagos, o bonde daqueles que gostavam da noite. A gente pegava o X no Gonzaga, na Praça da Independência, e vinha até a Vila Matilde, talvez até a cidade do seu. Eu ficava na Almeida Moraes. E a gente vinha a pé. E eu descia na Almeida Moraes, lá na Ana Costa, e ia a pé, da Ana Costa até a minha casa, que era lá pertinho da Horta Luiz, a pé. E como eu disse antes, sem nenhum problema, de madrugada, de noite. Então a vida era essa. A gente ia aos bares, tomava um chopinho, mas decididamente não eram os tempos de hoje. Não eram os tempos de hoje. Seja em termos de gasto, como seja em termos de degradação. Porque hoje, indiscutivelmente, há uma degradação. Ou não há? Não estou sendo saudosista, nem sou moralista. Muito ao contrário, criei meus filhos abrindo os olhos deles para o mundo. E porque eu sabia que não criava para mim, criava para o mundo. Com meus filhos, conversei sobre tudo. Sobre drogas, sobre sexualidade, sobre homossexualismo, sobre futuro. Conversei com eles sobre tudo, abertamente. Então, não sou um moralista, mas realmente, por exemplo, não existia a problemática da droga. Não existia. Eu lembro perfeitamente que nós jogávamos bola ali no campo do 15. Onde era o campo do 15? Era na esquina da Horta Luiz, com a hoje Guedes Coelho, onde construíram aqueles conjuntos habitacionais do BNH. No campo do 15, a malandragem que havia ali e que a polícia combatia, sabe qual era a infração que eles cometiam? O jogo de bozó, o jogo de dado. Jogava dinheiro e a polícia coibia isso. Como coibia com mais virulência, digamos assim, o jogo do bicho. Mas era esta a atividade da malandragem, o jogo de bozó, a dinheiro que era combatido pela polícia. Algum tempo depois começou a se falar que o colar fumava maconha, mas negócio de droga, heroína, cocaína, crack, simplesmente não havia. E não é que nós fôssemos cegos para os fatos da vida, não, nós sabíamos de tudo. Eu fui um moleque até de rua, eu fui um moleque que brincou na rua, corri os bairros e tal. Eu brincava com a garotada também ali da pracinha Beato Champagnat, e, no entanto, não havia isso, realmente não havia isso. Não é? E isso, lamentavelmente, é um dos pontos negativos da nossa sociedade, porque todos sabem, a droga está corroendo a sociedade. A droga está e não é só no Brasil, no mundo inteiro, no mundo inteiro. Cultura, assim, mais filmes que você assistiu, livros que você leu, o que influenciou na sua vida? Nós morávamos de aluguel, como era costume na época. Nós morávamos de aluguel no Almeida Moraes. Almeida Moraes 70, é uma casinha que está até lá hoje, se não me engano, é pintada de um discreto amarelo,
cheguei, mas Almeida Moraes 70. É exatamente entre a Senador Feijó e a Washington Luiz. No meio da quadra, quem vai da Senador para Washington Luiz é a esquerda, o número par. Nós morávamos ali nos 70. E quando a minha mãe comprou a pensão, ela comprou o estabelecimento, não o imóvel, porque nós não tínhamos condição de comprar um imóvel no Gonzaga. Minha mãe era, portanto, locatária ou inquilina da pensão. E na temporada, quando a pensão enchia, nós íamos dormir em casa no Almeida Moraes, porque minha mãe nunca se desfez da locação do Almeida Moraes. Ela ficou lá até morrer. Ela morreu em 66, o corpo dela saiu de lá. Aliás, ela teve o AVC em casa e saiu de lá para a Santa Casa. Então, nós voltávamos para Almeida Moraes. Depois que minha mãe vendeu a pensão, nós voltamos a morar, digamos assim, ininterruptamente na Almeida Moraes. E aí, é um dado maravilhoso da infância. Na rua Campos Melo, à direita de quem ia indo pela Almeida Moraes, que depois da Conselheiro Neves chamava-se Rua Lowndes, até hoje se chama, à direita havia o Cine Dom Pedro, e à esquerda havia o Cine São José. 6 filmes por tarde de domingo, entre os 6 filmes, 2 ou 3 seriados. E entre os seriados, um que eu nunca mais esqueci, o do Durango Kid contra o Caveira. Então, o cinema que a gente via de menino era os seriados da tarde. Havia uns filmes entremeados, evidentemente, mas a coisa mais maravilhosa que existia eram os seriados que a gente assistia. E aqui, para o lado da Ana Costa, havia o Para Todos, que é naquela esquina da Lucas Fortunato com a Ana Costa. O Cine Para Todos, que foi onde eu vi o Corcunda de Notre Dame, estrelado por Charles Lawton, em 1900 e bolinha. Então, para a meninada pobre, porque eu não tinha dinheiro para ir no Atlântico, eu não ia no Cine Atlântico, a não ser raríssimas vezes, eu não frequentava o Cine Atlântico. Sabia que existia, alguns amigos meus do Gonzaga, que mais abastados iam, mas eu não ia no Cine Atlântico, raramente ia ao Cine Gonzaga, isso de menino. Depois de jovem, comecei a trabalhar, ter meu dinheirinho, que eu gastava com rédeas curtíssimas, eu comecei, obviamente, a frequentar aqui o acolá. Mas de menino, a diversão era essa. E os filmes eram o que se nos apresentavam. Né? Também nunca mais esqueço, um seriado, Marte Invade a Terra, em que já havia o problema da corporificação à distância, umas coisas dessa natureza. E era isso. E jogava, e como falei, jogava muita bola de rua, joguei muito taco, joguei mal, era péssimo jogador de bola de gude, jogava espeto. Não sei se conhece o jogo de espeto. Cada um faz uma casinha e a gente vai espetando e traçando um risco no chão, de acordo com as espetadas, para cercar o adversário e não deixar ele escapar. Era essa a brincadeira, uma brincadeira, obviamente, absolutamente inocente. Ele está tentando já avançar na juventude, né? Na sua juventude, já está entrando na faculdade, vou falar da faculdade mais para frente. Aí os filmes dessa época, o senhor já jovem, já trabalhando, livros, teatro, se tinha, qual era a referência cultural na cidade, na época de você, jovem já? Eu devo dizer que eu li muito na minha vida, li muito. E quando eu digo muito, em comparação a quem tenha lido bastante, eu li muito. E a comparação com quem não tenha lido nada, eu fui um fenômeno em matéria de leitura. Mas li, claro que há pessoas que leram muito mais do que eu, li muito. E talvez por força da minha dedicação ao estudo, eu acho, não há nisso nenhuma imodéstia, não é nenhum cabotinismo, até ao contrário, eu acho que quem me conhece sabe que eu não sou cabotino, mas o que eu acho é que eu tive o poder de apreender quase tudo que lia. Eu só fui ler, por exemplo, o Guimarães Rosa, talvez com quase 50 anos. Machado de Assis, lembro de ter lido desde cedo. E li coisa, li um monte de livros, né? nem saberia identificá-los. Então, em matéria de leitura, eu lia o que tinha disponível. Lembro-me de um fato interessante, eu digo interessante porque é assim um marco na minha vida de leitor. Dos 14 aos 15 anos, eu li toda a coleção do Tarzan. Edgar Rice Burroughs, o autor de Tarzan, um escritor americano, não é inglês, bom, não lembro agora. Eu li toda a coleção. E se me perguntarem se eu tirei alguma coisa dessa leitura, eu vou dizer que tirei muito. Aprendi muito. Principalmente depois de algum tempo, fazendo algumas reflexões sobre a leitura que eu tinha feito, chegamos a algumas conclusões interessantes que marcavam o espírito de colonização que presidia a ocupação
da África. Foi um grande problema da África, foi o espírito de colonização só ter desaparecido praticamente no século XX. Até o século XIX, o espírito que predominava na ocupação da África pelos belgas, pelos europeus, pelos ingleses, era o espírito de colonização. Não era o espírito de criação de uma nova civilização, nem na África do Sul, que sofreu o apartheid até a coisa de 5, 10 anos. Então, essa leitura me serviu muito. E li também, praticamente, quase toda a obra de Jorge Amado, que é reconhecidamente um autor de esquerda, foi um deputado constituinte de esquerda. E nesse entremeio li lembrando, Érico Veríssimo, Machado de Assis, Humberto de Campos, que hoje eu acho que ninguém mais lê, e fui, digamos assim, moldando a minha construção intelectual em torno da leitura. Eu estou falando isso para mostrar que o que marcou fundamentalmente a minha personalidade foi a leitura, foi o livro, não foi o filme, né? Nem foi o cinema. No cinema, eu lembro, curiosamente também, eu tinha uma certa atração atávica por os filmes da Pelmex, aquela produtora mexicana de filme, que eram todos dramas terríveis, geralmente ligados a problemas sexuais, a problemas de sexo, a problemas de gravidez indesejada e preconceito, uma coisa assim. E esses filmes também me fizeram pensar bastante, me fizeram ficar um pouco atento para a realidade da vida. E depois, claro, aí vi na adolescência, vi filmes históricos, vi o Sansão e Dalila, adorava filme de terror, vi na primeira noite de estreia o Vampiro da Noite, com Christopher Lee como vampiro, e o Peter Cushing, aquele inglês magrinho, fabuloso, fantástico, como o caçador de vampiro. Mas não tinha, em especial, predileção. Não lembro. Se você me pedir um filme do Antonioni, eu não sou capaz de dizer. Se você me dizer, esse é do Antonioni, eu sou capaz de reconhecer. Mas algum do Antonioni, algum do Fellini. Fellini eu vi a Dolce Vita, né, com o velho Marcello Mastroianni e tal. Mas não fui muito focado na filmografia, que é decidida agora cabeça, né? Eu vi os filmes pelo prazer de ver e tentava tirar de cada filme o que ele pudesse me dar. Mas não teve particular influência, posso até estar enganado comigo mesmo, mas, salvo engano, não teve grande influência na minha formação cultural. Foi mais o estudo mesmo. Santos tinha muita livraria? Santos tinha livraria? Como é? Livrarias de Santos, você lembra das livrarias? Livraria, bom, não se frequentava tanto livraria, né? Porque não se tinha o costume de entrar na livraria, né? Aliás, Santos deve isso ao Tarran, né? Santos deve ao Tarran esta mudança de mentalidade sobre o que é uma livraria. A livraria não é um negócio fechado, não é um negócio hermético, não é só para intelectual, não é só para quem sabe das coisas. Não, a livraria é uma livraria, é um estabelecimento. Você chegar lá, você encontra livros de anedota, como encontra livros dos mais afamados escritores modernos e antigos. E o Tarran, eu acho que conseguiu isso do ponto de vista comercial do livro. Mas não se entrava numa Siciliano. Não se entrava na Livraria Paris, que era ali salvo engano, 59 da Rua 15. Não se entrava, não se tinha esse hábito. Até porque também, salvo engano, não se tinha dinheiro para comprar livro. O livro, todo mundo sabe, era muito caro. Agora é que parece que estão fazendo aí um trabalho de editoração, as editoras estão gerenciando melhor os seus custos para jogar livros mais baratos na praça. Mas não se fazia, não se tinha esse costume. Eu lembro da Rua 15, da Bazar Paris, se chamava, não era livraria, Bazar Paris, chamava Bazar Paris, que, se não me engano, era do seu M. Pontes, do seu Manuel Pontes, eu acho que era o proprietário. Em algum lugar havia a Siciliano, que era mais conhecida como distribuidora, não propriamente como livraria, e não lembro de outra. Não se tinha o hábito de entrar em livraria. Não. Você fazia jornal? O que é que você só vaticinava coisa boa para o sagitariano? Mas diga. Segunda parte da entrevista com o senhor Norton Nunes. Doutor Norton, tendo concluído o curso colegial ou o científico, que era o nome que se dava hoje... Clássico e científico.
Ambos formavam colegial, clássico e científico. Quais as opções que o jovem tinha à época para cursar um curso superior? Bom, se bem me lembro, existia a Faculdade de Direito. No ano que eu entrei, eu fiz 58, 59, eu cursei o primeiro ano da faculdade em 58. A faculdade estava criada há 5 anos, em 53. Tanto é que a segunda turma, eu não fui contemporâneo da primeira turma, a turma do Walter Teodósio, do Walter Kotroff, do Hubert. Eu não fui contemporâneo, mas fui contemporâneo da segunda turma, né? Em termos de faculdade, havia a Faculdade de Direito, então recém-criada, 5 anos, não era nada, recém-criada. Havia já, se não me engano, a segunda edição da Faculdade de Economia. Por que segunda edição? Porque houve no passado, aliás, digo mal, Ciências Econômicas, como se chamava, né? Que tinha funcionado no José Bonifácio e que foi reaberta alguns anos depois, até uma luta grande do falecido Alberto Levi, foi um dos rapazes que mais brigaram pela reabertura das Ciências Econômicas, depois absorvida pela Sociedade de Conselho Leopoldo. E em termos de curso superior, que eu saiba, que eu me lembro, só havia esses dois. Tanto é que quando eu decidi fazer Direito, a minha mãe já estava preocupada com o fato de que, na eventualidade de eu, por qualquer razão, não poder fazer aqui, ter que ir para São Paulo. Mas então eram essas duas faculdades. Valendo também lembrar uma coisa interessante. O ressurgimento da ciência econômica e o surgimento da Faculdade de Direito levou muito jovem, que já não tão jovem, homens de 30, 35, 40 anos, a procurarem o curso superior. Estavam parados, geralmente tinham feito contabilidade, estavam parados e a criação da faculdade abriu essa possibilidade. Tanto é que a idade média da minha turma era muito acima da idade que eu tinha. Eu entrei na faculdade, como disse, quase em berbe. Eu tinha 18, eu me formei com 23 anos. No mês seguinte à colação de grau, eu fiz 23 anos, eu era um menino. E o Ogando dos Santos, José Augusto Martins Ogando dos Santos, que foi vice-consul de Portugal durante muitos anos, era meu colega de turma, o Ogando já tinha 4 filhos quando entrou na faculdade. Formou-se aí com algo em torno de 40 e poucos anos. O Ogando morreu há 3 ou 4 anos, há 83 anos. O Ogando era bem mais velho. O Antônio Alberto Alicino, que está vivo aí até hoje, o Antônio Alberto está hoje, salvo engano, com 80 e tantos anos. Então foram homens que curiosos, com ânsia de saber, aproveitaram o surgimento da faculdade. E hoje não. Hoje, obviamente, a idade média é a idade da garotada que entra mesmo, 18, 19, 20 anos, 18, 19, 20 anos. Mas no meu tempo eu lembro, a Maria Isabel Amaral, por exemplo, que é a minha colega de turma, morreu há alguns anos, já era era bem mais velha do que eu, talvez aí algo em torno de uns 10, 12 anos mais velha do que eu. Veio também um cabeça branca já da minha época. O Valdir Bittencourt Carvalho, que eu não sei mais onde anda, nunca mais vi, também era bem mais velho do que eu. Enfim, as possibilidades de curso superior, salvo engano, eram essas duas. Depois é que veio, não sei se nesta sucessão cronológica, a Elis, que funcionava lá na Ana Santos, que é a antecessora foi a criadora antecessora da Unimonte, não é isso? A Associação do Ensino do Litoral Santista, onde, aliás, eu dei aula durante 2 anos de Direito Social, lá na Ana Santos. A Elis, aí depois, não sei, o grupo do Santa Cecília, em que ano começou a se implantar, mas nessa minha época, as perspectivas de curso superior são essas duas. Depois, claro, aí proliferaram. Aí, hoje nós temos aí não sei quantas faculdades de Direito, mas do ponto de vista da educação de terceiro grau, digamos assim, no nível superior, eram essas duas perspectivas. E a faculdade? Como que era a faculdade? Bom, A parte política da faculdade, a política... Eu me reputo, não obstante as vicissitudes próprias da vida, né? Perdi meu pai muito cedo, perdi minha mãe, eu reputo, muito cedo, sofremos muito, fomos muito pobres, lutamos com muita dificuldade. Eu me considero privilegiado, porque, por fazonefas, por esta ou por aquela razão, eu entrei na faculdade com a imagem de Platão. A minha cabeça era uma folha branca. Eu salvo engano, fiz essa reflexão já outras vezes, e cada vez que a faço, eu
reitero nela, porque não muda a conclusão. Eu acho que eu tive o privilégio de entrar na faculdade sem preconceitos, no mais puro sentido técnico da palavra. Eu não tinha conceitos prévios. A minha mente era uma mente branca, aberta a tudo que se dissesse. E eu sempre tive, mercê talvez da educação que meu pai até os 8 anos e a minha mãe depois me deram, eu sempre tive muito senso crítico. E do que eu recebia, eu fazia análise e aproveitava aquilo que me parecia aproveitável. Como diria o Gilberto Gil, louvava o que bem merecia, deixando o ruim de lado. Louvando o que bem merece, deixando o ruim de lado. E também faço uma grande justiça, que eu reputo ser imperioso fazer. Não sofri nenhum tipo de constrangimento intelectual pelo fato de a faculdade ser católica. Nós tínhamos aula de cultura religiosa, mas nunca me senti pressionado ideologicamente pela orientação da faculdade. Vocês sabem que o presidente nato da Sociedade dos Conselhos Leopoldo é o bispo diocesano, que na época era o pranteado e querido Dom Idílio José Soares. Nunca me senti, insisto, pressionado ideologicamente na faculdade. Eles davam aula de cultura religiosa, nós assistíamos à aula de cultura religiosa, porque fazia parte da grade universitária, embora não fosse matéria que desse reprovação, e assistia com gosto, porque eu recebia uma notícia cultural a que eu não estava acostumado. Eu não tenho formação religiosa, eu não sou católico, eu não tenho formação religiosa, não sou místico também. Então, aquilo, para mim, era cabedal de ensinamento, de conhecimento, que eu tinha que transformar em cultura. E com a idade, quer queira, quer não, transforma em alguma sabedoria. Mas, então, eu sempre fui muito receptivo em matéria cultural, em matéria doutrinária. Ouvi tudo, aceitei tudo como notícia e acho que triturei isto aí, movimentei a máquina da inteligência e fiz o meu caldo que eu achei compatível com o que devia ser na minha vida. Fala dos partidos políticos. Tinha partido político interno da faculdade? Havia. Há muitos partidos. Na minha época havia, para começar, o partido ao qual eu era filiado, o PIA, que devia ser Partido Idealizador Acadêmico. Havia o MAR, que era o Movimento Acadêmico, não era revolucionário, era reformador. Movimento Acadêmico Reformador, acho que era reformador, não lembro o que significava esse R. Havia o PAD, Partido Acadêmico Democrático, ao qual pertencia o nosso querido ex-deputado Del Bosco Amaral, que é meu colega de turma. Aliás, o Del Bosco Amaral é meu colega de turma desde o ginásio. Formamos no ginásio juntos, no clássico juntos, na faculdade juntos. Era o PAD, o Partido Acadêmico Democrático, cujo candidato a presidente na época foi aquele menino que depois foi delegado de polícia, Maurício Abud. Aí eu vejo de vez em quando o Gonzaga, obviamente aposentado. Da época, os mais atuantes eram esses. E eu fui, inclusive, candidato à presidência do Centro Acadêmico pelo PIA, Partido Idealizador Acadêmico. Mas como a gente não pode escolher as relações, foram do meu partido o Vicente Cassione, o Antônio César Peluso e outros que tais. Falando de 1961, quando o Jânio pede a renúncia, você... Bom, eu me permitiria, porque o fato é muito relevante, eu me permitiria colocar um pouquinho antes. A candidatura do Jânio. Bom, as crianças não sabem que o Jânio concorreu com o Marechal Lott, né? E a verdade seja dita, nós não tínhamos, veja bem, nós não tínhamos na faculdade informações precisas sobre a personalidade do Lott. Mas também não havia necessidade de ter, porque o Jânio foi uma questão eleitoral avassaladora. O Jânio atropelou, do ponto de vista campanha, do ponto de vista candidatura. Não estou dizendo do ponto de vista do candidato, da sua adequação ou inadequação ao cargo que ele postulava, não. A campanha janista foi uma campanha avassaladora. E nós, estudantes, entramos nessa campanha avassaladora. Nós éramos quase todos janistas. Mas houve um fato interessante. Nós criamos um comitê dos universitários, o comitê janista dos universitários. E o Prézia, meu colega de turma, ele apoiava o Lott.
E era um sujeito brigador, um sujeito guerreiro. Ele falou, não, campanha, comitê de janista dos universitários, não, de universitários, não são todos, não é aquela coisa, não. Parece uma filigrana, mas tinha a sua razão de ser, porque ele apoiava o Lázaro. E nós apoiamos o Jânio, a verdade é essa, a faculdade em peso. Bom, a eleição do Jânio, em percentuais de voto, mostra o que foi a candidatura dele. Quem eram os janistas famosos em Santos? Janistas famosos? Bom, havia esse querido advogado, Saulo Ramos, que era autor da coluna Semanoscópio, não é? O José, ele se assinava José no jornal, salvo engano. Homem de pena brilhante desde sempre, o Saulo sempre escreveu muito bem. De grande, não vou falar perspicácia, que não é a palavra apropriada, mas ele tinha, a mim pareceu que ele tinha grande poder de visualização do problema, da situação. E ele soube explorar essa visão que ele tinha da situação, e ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores inculcadores da figura popular do Jânio em Santos. O Lauro lembra bem disso. A coluna dele era lida, talvez até antes da coluna do esporte. Né? Então, agora, não se pode também perder de vista que havia algumas lideranças nascentes. Em 61 já havia uma liderança nascente chamada Mário Covas, e o Mário Covas apoiava o Jânio, porque o Oswaldo, não lembro o nome dele completo, que na época era loiro, depois ficou o cabelo branco, o Oswaldo amicista, que fez dobradinha, inclusive, com o Mário para deputado, ele para deputado estadual e o Mário para federal. Oswaldo, ele faleceu agora há pouco tempo, não foi? Eu acho que morreu há pouco tempo. O Oswaldo era janista roxo. E ele tinha bastante penetração política. E ele era, do ponto de vista de termos da vida política, ele era muito atuante, ele era muito vibrante, corria atrás, tal. Ele era ligado, se não me engano, às agências de navegação, ele corria o porto, enfim, fez um trabalho. E foi uma das figuras que conseguiram a colocação do Jânio. Agora, o Jânio, realmente, ele era um tipo dominador de massas, não é? Nós tínhamos, hoje que não temos mais, não sei se para o bem ou para o mal, o fato é que nós não temos mais comícios. Mas nós tínhamos comícios. Comícios em que a grande vedete era pronunciamentos do candidato. Não era o Chitãozinho Chororó, não era o outro menino, os dois irmãos aí, eu esqueço o nome deles. Esse aí, o mais famoso, os dois filhos de Francisco. Não eram os dois, não era isso. A grande atração do comício era a fala do candidato. Não é? Existe uma anedota que eu me permito contar aqui, diz que 11 horas da noite, numa época em que o Antônio Feliciano concorreu à Prefeitura de Santos com a tia Jorge Cury, ambos falecidos, ambos de grande memória. O Antônio Feliciano foi meu professor de Direito Penal na faculdade. 11 horas da noite, um metalúrgico encontra outro. Fulano, você aqui às 11 horas, amanhã você não tem que acordar às 6 horas, mas eu fui aqui no Cine Carlos Gomes, que hoje é o Sindicato Metalúrgico, fui ali no Carlos Gomes, assisti o comício do doutor Antônio Feliciano. O que ele falou? O que ele falou, não sei, mas falou bonito, falou. Era a época do orador gongórico, do orador de massa, do Emílio Carlos. Quem não se lembra do Emílio Carlos? Orador fantástico. Mais para cá um pouquinho, do próprio menino que foi ministro do Trabalho, que era do PMDB, caramba, Almino Afonso, que era orador também inacreditável, a palavra não parava, parecia que era um carretel que ele ia puxando o discurso e a coisa ia saindo. Mas, claro, que não é tão antigo assim. Mas, então, a grande vedete era o comício. E o Jânio era realmente um grande dominador de massa. Ele sabia, tinha aquela coisa toda, como é que diz, já anedótica, da caspa, do sanduíche, aquela coisa que... Ele era um marqueteiro natural, não é? E fez. Mas era realmente, tinha feito um governo razoável na prefeitura, estava fazendo um bom governo em São Paulo e não teve dificuldade nenhuma, como vocês sabem, em se eleger presidente da República. Mas era, indiscutivelmente, hoje a história mostra, sem rebuços, era um homem despreparado para o exercício do poder. Ou excessivamente preparado e queria ter aquilo rédea curta em cima do governo. E na democracia, por pior que ela seja, a rédea curta é meio difícil. O Lula que o diga. Então, e
E a renúncia do Jânio? Bom, a renúncia do Jânio foi eu acho que em termos de impacto emocional, só duas coisas tiveram tanta força no Brasil. A morte do Kennedy, o assassinato do John Kennedy e a renúncia do Jânio. Eu reputo que esses dois fatos, embora um lá e outro aqui, tiveram um impacto público, digamos assim, da mesma dimensão. E para nós teve um impacto político terrível que, salvo engano, tirando aqui uma coisa ou outra, deu no que deu. Deu no que deu. Não há nem dúvida que o ovo da serpente da Revolução de 64 foi a renúncia do Jânio. Porque quem tinha que assumir era o João Goulart, e aí nós fizemos o famoso movimento aqui em Santos da legalidade, né? E que, como eu disse, não sei se já disse isso, mas repito, se já disse, eu pessoalmente jamais votaria no João Goulart. Mas quem tinha que assumir era ele. Ele era o vice-presidente eleito. Ele era o candidato legítimo à sucessão do presidente que se fora. Então, a nossa briga pela legalidade era isso, era uma briga institucional, uma briga de preservação da ordem democrática e da ordem jurídica. Afinal de contas, o assumir ou não assumir é uma questão jurídica. E a nossa briga foi essa. Mas aí, na renúncia do Jânio, houve todo aquele movimento, mas as cartas estavam decididamente marcadas. Não é? O Aldo Moro Andrade correu a dar a público a carta de renúncia, decretou vaga a presidente da República. O João Goulart estava na China e nunca vi ninguém demorar tanto para vir da China ao Brasil como ele. Fez 408 escalas técnicas até que ele estava esperando desanuviar o horizonte aqui no Brasil, né? Até que chegou, assumiu. Depois tivemos o episódio do plebiscito, aquela coisa toda, do parlamentarismo. Mas a renúncia do Jânio foi realmente uma coisa traumática para a nação, traumática. Ele parecia ser não só um caminho de esperança em termos de governança, de condução do país ao seu destino, mas parecia ser a perpetuação do regime democrático. Ele foi eleito nas urnas democraticamente, não é? Houve aquela tentativa, antes de impedir o Juscelino, que o Lott, depois eu vou falar de novo sobre o Lott, que o Lott impediu que acontecesse, deu mão forte à legalidade, garantiu o apoio do Juscelino, e o Jânio tinha sido eleito de uma forma tranquila, até porque o candidato dele era um homem legalista, que era o Lott. E, no entanto, com a renúncia, ele cortou, ele cindiu brutalmente o processo, e nós pagamos, eu acho que até hoje, essa cisão do processo, a cisão abrupta do processo pelo Jânio Quadros. Foi lamentável, historicamente lamentável, e para o desenvolvimento nacional foi terrível, terrível. Esse momento antes de 64, como que foi Santos? Muita evolução política? Como se partidos políticos? Não, como que Santos estava nessa época? No período. Aliás, antes do Jânio, pode-se dizer com certeza, claro, alguns dados eu não tenho na cabeça, nem tive muita preocupação de guardar isso. Essa é a preocupação de vocês, da Fundação. Mas o Santos era realmente uma cidade vibrante, do ponto de vista político, do ponto de vista sindical. Santos era uma cidade vibrante, a verdade é essa. E tiveram, na época, a lembrança, a feliz lembrança, porque isso aí não era mal para o país. Claro que as forças da direita não pensavam assim, mas tiveram a feliz lembrança de criar o Fórum Sindical de Debate. O Fórum Sindical de Debate era uma senhora força política. A verdade é essa, era força política. E não era deletéria, não queria derrubar ninguém. Eles tinham força e exerciam essa força, legitimamente. Era uma entidade legítima, legalizada e tal. E o Fórum Sindical de Debate mantinha a vibração, mantinha o dinamismo sindical em Santos. E uma coisa também que, para o bem ou para o mal, funcionava em favor do sindicalismo, que era esta turbulência econômica que nós sempre tivemos, capitaneada pelo processo inflacionário. E onde havia processo de inflação, havia movimento reivindicatório de porte, é evidente. Nós não podemos esquecer, embora bem para cá no tempo, nós não podemos esquecer que o governo Sarney passou o bastão para o governo Collor com 84% ao mês de inflação. 84% ao mês de inflação. Faça o cálculo acumulado de 12 meses, um sobre o outro, e veja que inflação que nós tínhamos ao fim do exercício
nessa época, tá certo? Então havia já a inflação, não era galopante, mas era uma inflação dolorida, e um movimento reivindicatório. E também tem que entender o seguinte, até a década de 60, o sindicalismo não era muito organizado, ou não tinha toda esta força, havia muito peleguismo, a verdade é essa, havia muito peleguismo no sindicalismo, e isso prejudicava a sua evolução. E quando o sindicalismo começou a se organizar, basicamente em Santos, a verdade é essa. O sindicalismo do ABC não era nada nessa época. Basicamente, em Santos, esta organização espontânea, digamos assim, de dentro para fora, como a gente tem que crescer normalmente, do sindicalismo santista, deu margem a que se criassem grandes forças reivindicatórias. O Porto o pessoal do Porto tinha uma força reivindicatória bastante grande. Depois, o surgimento do polo petroquímico, o polo químico, o polo siderúrgico do Cubatão, o polo petroquímico, os sindicatos se organizando, aquele Cláudio Santos, aquele líder negro lá do Cubatão, líder petroquímico, de saudosa memória, gostava muito dele pessoalmente. O que aconteceu? Mantinha a cidade viva. A verdade é essa, mantinha a cidade viva. E aí, com 64, né, você vê que o período foi relativamente curto, do finzinho da década de 50, 58, 59 até 64, a cidade fremia, a cidade tinha frentes, a cidade vibrava, tinha força, tinha vida sindical. E, realmente, 64 foi uma outra cisão brutal no processo que prejudicou muito. E, curiosamente, para os dias mais atuais, a estabilização da moeda levou os sindicatos a uma postura difícil. Por quê? Porque quando você tem o que reivindicar, baseado principalmente no poder aquisitivo da moeda para o trabalhador, você é forte. E a partir de que a moeda se estabiliza, você tem que criar com inteligência, com vivacidade, outras formas legítimas de reivindicação. A mim, pessoalmente, parece, por exemplo, que os sindicatos, depois de um tempo, começaram a criar. Agora já existem os postos de colocação do trabalhador, mas os sindicatos não criaram, por exemplo, escolas de formação do pessoal da sua área. Por exemplo, turismo e hotelaria, e restaurantes e bares, não se criavam o garçom, não se criava o copas, não se criava o pessoal qualificado para sair da escola e entrar no mercado de trabalho. O próprio Sindicato dos Petroquímicos, do qual eu fui advogado durante 22 anos, ele não criou cursos de operador petroquímico, que era uma categoria que ganhava relativamente bem, apesar do sacrifício brutal do trabalho em turnos, né? Era uma categoria que ganhava bem e que o sindicato podia ter criado cursos. Pegar o seu próprio pessoal expert das indústrias e vir ser professores. Os sindicatos não se preocuparam com isso. O ensino técnico ficou praticamente adstrito ao Senai e uma outra escola que cá entre nós, com exceção talvez da Treinácio, que tem aí uns 30 anos de caminho percorrido, não houve escolas de gabarito nessa direção. Então, o sindicato, em função da estabilização da moeda, ficaram com alguma dificuldade. E começaram o quê? Começaram a ir mais para a política, não é? Não se via, talvez eu esteja errado do ponto de vista histórico, mas não se via tanto candidato oriundo da base trabalhadora como se vê hoje. Doutor Mário, e a greve dos enfermeiros foi outro movimento também que sacudiu a cidade? Eu não tenho nítida lembrança do episódio, mas lembro que ele foi bravo. Aliás, quando eu falei no Porto e falei no Fórum Sindical Debate, eu ia falar exatamente na área do pessoal da saúde. Lembro que foi uma greve bastante, não traumatizante, mas bastante que mexeu com a cidade, chacoalhou a cidade. Eu não lembro a extensão que isso teve. Talvez porque, por alguma razão, não tenha me inteirado mas eu lembro que foi. E outra coisa, sem trocadilho, uma área nevrálgica da população, né, que é a área da saúde. Eu lembro parar a Santa Casa mais de uma vez, não é isso? Havia uma direção bastante ativa no pessoal da saúde. Eu lembro do episódio, mas confesso que, em detalhes, eu não tenho muito bem presente o fato, não. E o golpe? Como que foi
você recebeu o golpe, você viu o golpe, sentiu o golpe? Bom, Dias que passaram. o golpe, a redentora, né, ou a revolução, como querem alguns, não foi revolução coisa nenhuma. O país mostra aí que não foi revolução. Se tivesse havido uma revolução, nós teríamos evoluído mais e rapidamente do que evoluímos. Aliás, antecipando um pouco alguma colocação, o grande erro, ou a grande falha do movimento de 64 foi na área da educação. Não obstante o Jabas Passarinho, que é reconhecidamente um homem inteligentíssimo, tivesse sido ministro da Educação em um determinado período, eu acho que nós marcamos passo. O Mobral não andou bem das pernas, não atingiu, salvo engano, salvo erro de análise, os objetivos que tinha que atingir, e nós patinamos. A visão que eu tenho, nós patinamos. Ou marcamos passo numa linguagem militar, nós marcamos passo no campo da educação. Foram 25 anos de revolução em que o Brasil não evoluiu do ponto de vista educacional. E eles tinham a faca e o queijo na mão para fazer isso evoluir. Foi, do ponto de vista da nacional, a grande patinação do movimento de 64 foi na educação. Mas o golpe veio com uma... Eu tenho hoje, depois de que li algumas coisas, eu tenho absoluta certeza de que foi um movimento capitaneado do ponto de vista operacional pelos militares, mas, sem dúvida, rendido a interesses estrangeiros, basicamente dos Estados Unidos. Como era exercer a advocacia nesse período mais forte do golpe? Bom, eu me formei em 62, até deixa eu contar a vocês um episódio pitoresco da Revolução. No dia 2 de abril de 64, 2 dias depois da Revolução, que era uma sexta-feira, a minha mãe, que já era muito doente na época, ela saiu de casa lá da Almeida Moraes e foi para a casa da minha irmã, que era casada, a Zezé, já morreu também. Daqui a pouco eu estou isolado. A turma foi indo. Eu sou quase. Eu e meus dois irmãos somos os últimos moicanos. Mas a minha mãe foi para a casa da minha irmã. No sábado de manhã, dia 3 de abril, na Almeida Moraes, toco a campainha, eu vou atender. Estava de pijama ainda. Pois não. Eu sou o cabo, fulano de tal. O rapaz se apresentou. E nós viemos dar uma batida na sua casa. Batida, um termo qualquer semelhante a esse. O fato é que eles queriam entrar em casa e vasculhar a casa. E eu, do alto da minha magreza, eu tinha 62 quilos, fininho, e da minha condição de advogado, perguntei na bucha: o senhor tem mandado? O fato é que a pergunta quebrou as pernas do camarada. Ele: não tenho, então o senhor não vai fazer dirigir nenhuma. Aí ele foi, olha o que era a época sem celular, né? Ele foi no posto de gasolina, que era lá da minha casa, telefonou para a Polícia Marítima Aérea, que era quem estava comandando a repressão, digamos assim, e ligou para o comandante. Quem era o comandante? Coronel... Não é o Erasmo, o coronel era da Força Aérea. Vocês sabem quem é. Um sujeito gozador, amante da vida. Bom, daqui a pouco eu lembro, E, coronel, o moço aqui está perguntando se nós temos mandado. Olha, faz o seguinte, traz o moço aqui. Aí o camarada: doutor, aí já sabia que era advogado: doutor, o coronel está pedindo para o senhor ir até lá, na Polícia Marítima. Nós estamos com o carro aí. Tá bom, tudo bem. Vamos lá. Aí eu me arrumei, pus o terninho. Eu lembro que se usava aquelas gravatinhas fininhas, né? Eu era todo fininho. E lá fomos nós para a Polícia Marítima Aérea, ali na Conselheiro Neber, né? Quando eu chego, uma pilha gigantesca de coisas, de livros, de objetos, no pátio, ali ao relento. Estava um dia de sol, por sinal, ao relento. E no alto da pilha eu identifiquei uma máquina de datilografia que era do meu irmão Vasco. Porque eles tinham estado antes, no dia 2, ou no dia 1 para 2, no apartamento do Vasco, que o Vasco morava no Zé Menino.
E recolheram lá alguns livros dele e essa máquina de escrever. Não tinha nada a ver com a revolução, mas recolheram. E eu reconheci a máquina de escrever dele no topo da pilha de coisas que ele tinha arrecadado em vários lugares, inclusive no sindicato. Já tinham vasculhado o sindicato da coisa toda. Eu olhei aquele monte de coisas, livros e tal. Depois eu vou contar outro episódio sobre livro também na Revolução. E entrei, estou sentado, veio o cidadão Grisalho. Eu estou dizendo Grisalho porque, com certeza, ele já morreu. Ele tinha, na época, uns 40 e tantos anos. Já temos aí 50 em cima, quase, né? O capitão de Luca, que era capitão da polícia. Doutor Norton, eu sou o capitão, se apresentou, eu sou o capitão de Luca. E o senhor sabe, a minha posição aqui é semelhante à de um advogado na organização da polícia, de forma que, se o senhor permite, eu vou presidir a diligência. Mas, por não, com o senhor presidindo a diligência, tudo bem. Então, vamos lá. Aí eu saí. Quando eu saí, tinha um caminhão parado no pátio, onde eu esperava colocar as coisas que iam arrecadar na casa da minha mãe. Não era mais a casa do Fasco, era a casa da minha mãe. Aí eu me dirigi à cabine. E ele falou, Pernambuco era um investigador de polícia, não sei se vocês lembram dele, um sujeito muito educado, finíssimo, andava sempre de terno de Albeni, ora Albeni bege, sujeito educadíssimo. Mas não, na carroceria eu não vou. Se fosse para jogar bola, eu iria, como fui muitas vezes. Mas para uma dirigente na minha casa, não. Aí ele virou, Pernambuco, põe o doutor lá em cima. Eu me lembro como se fosse hoje. Pernambuco pôs o braço nas minhas costas e falou baixinho no meu ouvido, doutor, contra a força não há argumento. Como alguém me disse, se o senhor não foi por bem, não vai por mal. Aí eu subi. Não me magoou. Eu guardo apenas essa recordação, que para mim hoje é pitoresca, é quase risível, até que eu estou dando risada do evento. Subi na carroceria e fomos para a minha casa. Na minha casa entraram, vasculharam a casa toda, abriram gaveta, fecharam gaveta, não encontraram absolutamente nada. Alguns livros que havia lá de esquerda, eu acho que pelo título eles não entenderam que era nada daquilo, não levaram nada da minha casa, nem podiam levar. Até lá, obrigado, desculpe, tal, foram embora, eu fiquei em casa. Então, e isso no dia 3 de abril, quer dizer, no calor da Revolução e no calor, obviamente, da repressão, que eles estavam a fim de... Bom, mas então, eu devo dizer o seguinte, do ponto de vista do exercício da advocacia, eu só tive convergência com o movimento de 64 quando eu fiz algumas defesas na auditoria de guerra em São Paulo. Porque no exercício da profissão, enquanto advogado de sindicato, e batalhando nas questões trabalhistas contra o empregador e não contra o governo, não havia dificuldade. Nunca percebi qualquer tipo de ingerência sobre a independência dos juízes de julgar os processos trabalhistas. Isso, verdade seja dita. A questão era mais política mesmo. Ao ver deles, ou ao ver dos militares, era uma questão ideológica. E no exercício da profissão propriamente dita, não havia nenhuma dificuldade. A advocacia civil que eu exercia, de locação, de cobrança de títulos, ou de defesa disso, daquilo, era advocacia de particular contra particular. Não havia... O que pode ter havido, e houve, foi a implantação do sistema de desconfiança entre as pessoas, entre si. Né? Porque, como se dizia, de 4 que conversavam, 3 eram espiões, né? A turma dizia. E é aquela música do Chico Buarque, né? O nosso povo agora anda, como é? Anda olhando para baixo, uma coisa assim que mostra uma certa subserviência à violência, à pressão política. Mas no exercício da profissão, propriamente, não. E até, para adiantar um pouco, na questão do exercício do mandato, por exemplo, eu nunca me senti tolhido. Não sei se porque eles conheciam, talvez, o meu modo de ser, a minha independência pessoal, nunca me fizeram nenhum tipo de pressão. Fiz um discurso em junho de 77, quando da cassação do Alencar Furtado, depois daquele episódio do Ulisses Guimarães na televisão, mas também nunca me senti... Eu sempre exercia a vereança com altivez, com independência, falava o que tinha que falar, dava o voto que achava que tinha que dar, e nunca houve nenhum tipo de constrangimento.
no exercício, para responder objetivamente a pergunta, no exercício profissional. Até porque eu dificilmente advoguei contra o Estado. E quando advogava contra o Estado, eram questões ou tributárias, ou questões disciplinares de funcionário, nunca houve nenhum problema. Agora, na auditoria de guerra, sim, na auditoria de guerra, a coisa era um pouco mais complicada. Havia duas auditorias de guerra, né? A do Exército, a primeira auditoria, que era comandada pelo Exército, a segunda auditoria, que era comandada, se não me engano, pela Aeronáutica, em São Paulo. Não tenho isso muito bem presente. Foi o tempo daquele famoso juiz auditor Tinoco, que estava toda hora na televisão e tal. E na auditoria de guerra, era na Brigadeiro Luiz Antônio de São Paulo. Eu lembro que uma vez eu entrei, havia lá, para voltar ao fato, havia lá uma outra pilha, e em cima da pilha, praticamente em cima da pilha, um dos maiores livros, em 2 volumes, O Capital de Karl Marx, em papel Bíblia. Uma edição simplesmente maravilhosa. É que eu nunca tive vocação para cleptomania, mas senão eu teria furtado aquele dia aquele livro. Que edição primorosa, maravilhosa. Karl Marx em 2 volumes em papel Bíblia, encadernado, fantástico, uma edição fantástica. Tinha arrecadado também em algum lugar. Então a gente entrava na auditoria de guerra, como se chamava, né? E havia muito mais restrição, um mal-estar permanente. Mas nas vezes que eu atuei em defesa do Vasco, do meu irmão Vasco, num processo de uma greve tartaruga no Porto, isso já em 66, né? 2 anos depois. Atuei em favor de um cosipano na célula comunista dos dentistas, não sei por que ele era cosipano, não sei por que se envolveu lá com a célula dos comunistas dos dentistas, e eu atuei nesses 2 processos. Mas, mesmo assim, lá também, do ponto de vista do exercício profissional, nas vezes que eu falei o que pensei, dei o meu recado, fiz o meu discurso lá em defesa Aliás, como na vida há muitas coisas engraçadas, uma das sessões de julgamento da célula dos comunistas dos dentistas foi na segunda auditoria de guerra, que era no 2º andar, ou melhor, na primeira auditoria, a segunda era embaixo, na primeira era no 2º andar, de frente para Brigadeiro Luiz Antônio. Era uma tarde de junho, chuvosa, fria, e para vocês terem uma ideia do corpo de advogados que funcionava, eu era um menino, 60 e poucos anos, em 1960 e pouco, eram advogados dos vários réus, Zé Gomes da Silva, Derócio José de Oliveira, Flávio Conceição Paiva, Zé Raimundo de Faro Melo, Gastone Rigg, Heraldo Franzese e eu. Eram vários réus, muitos deles revés, não tinham atendido a notificação, e para os réus revés era nomeado um advogado de ofício, que era o advogado que funcionava na própria auditoria. E o advogado de ofício da primeira auditoria era o doutor Juarez, um cearense, que não é todo... Vai mudar aí? Ele engordou barbaridade, não sei se por causa da calmaria e tal, ele também ficou nos cascos, né? O Vasquinho era nos cascos. Fita número 3, uma entrevista com o doutor Norton Nunes, no dia 22/9/2009. Eu estava relatando um fato muito curioso que aconteceu na primeira auditoria de guerra em São Paulo. Era um julgamento tenso. O Conselho de Guerra era presidido por um coronel careca, uma figura austera, não ria. E o corpo de julgadores militares, também de patente inferior a dele, como sempre, também muito sério e tal. E era esse processo da célula comunista dos dentistas, não é? E já disse que era uma tarde fria, de junho, chuvosa, e, de repente, por conta do vento, a janela da sala de julgamento se abre, voltada para Brigadeiro Luiz Antônio, se abre. Os advogados estavam do lado da janela, o Ministério Público estava do outro lado, e um advogado lá levanta, vai e fecha a janela. O processo continua, o julgamento continua, de repente, abre de novo a janela. Vai lá um outro advogado e fecha, cuidadosamente. Terceira vez, a janela, levanta o doutor Juarez, cearense de fala arrastada, homem da casa, com liberdade de ação, levanta e fala alto e bom som. Eu sou como Napoleão, prefiro um exército pela frente do que um ventinho fresco pelas costas. E fecha a janela com estrondo.
Olha, ninguém aguentou, caiu todo mundo na gargalhada, inclusive o severo Conselho de Guerra, não sei se foi por causa disso, foi todo mundo absolvido. Parece coisa anedotária forense, né? Mas aconteceu exatamente assim. E voltamos no velho Landau do Flávio Conceição Paiva, era um Landau cor de vinho. Bom, mas aí... E esses foram os episódios do exercício da advocacia voltados, ligados umbilicalmente à questão revolucionária. Mas, no mais, era o exercício comum, nunca senti nenhum problema. Mas diga lá. Doutor Norton, como surgiu a sua candidatura a vereador e por que o PMDB, o MDB? Como que foi essa articulação? Eu já disse aqui que tudo que eu recebia, eu triturava, moía e produzia um caldo que achava que era bom para mim. 70 principalmente, eu comecei um grande processo de reflexão. Não obstante não houvesse influência no meu exercício profissional, eu, como advogado, estava muito incomodado com o andar da carruagem. A repressão estava violenta, 70 foi o ano, salvo engano, do surgimento da OBAN, da Operação Bandeirante, que matou muita gente, e aquilo estava me incomodando. Eu era um homem de 30 e poucos anos, e comecei a fazer uma profunda reflexão. E em janeiro de 71, nasce a minha filha, Ana Cláudia, que hoje é advogada, está aí, mãe de 2 filhos. E em função dos meus filhos, em função do que se passava, em função daquela angústia interior, né? Aquele sofrimento interior com as barbaridades que a gente via, eu comecei a me perguntar qual o melhor caminho para combater aquilo que eu via e que eu não queria para os meus filhos. Cheguei a pensar em armas, cheguei a pensar em pegar em armas, mas fiz o contra-argumento de que as pessoas que eu iria combater não eram as pessoas culpadas por aquilo. Eram os filhos dos meus amigos que estavam servindo o exército. E eu ia matar inocentes e, se não, também ser morto, né? E o que talvez não resolvesse para os meus filhos o problema. Já disse aos senhores que não sou católico, não sou místico, mas em 1971 eu participei, em Barueri, na casa de São José, de um retiro espiritual, que começava, acho que na sexta-noite, e terminava no domingo à tarde. E o pregador era nada mais, nada menos que Dom Davi Picão. Eu não preciso dizer para os senhores que foi um fim de semana de extrema discussão, sabe, de aprofundamento, de colocações muito sérias, muito fortes, muito fundas sobre tudo que estava acontecendo no país. Lembro-me de que participaram comigo o doutor Aldo Rodrigues de Souza, até hoje advogado criminalista e professor da faculdade, o nosso querido João, que nós apelidávamos lá na faculdade, João Cabeça, um nordestino baixinho, um homem de um anime extraordinário, o Marcos Vinícius dos Santos, que era juiz de direito, católico fervoroso, e que era quem tocava o sino de manhã para a gente acordar, e alguns outros colegas. E o pregador era o Dom Davi Picão. Então, nesse retiro, eu fiz essa grande reflexão. Depois, em 71, tudo isso em 71, depois, em 71, indicado pela Associação dos Advogados, eu fui participar, aparentemente, como paradoxo, eu fui participar do curso da Escola Superior de Guerra, que eu também queria saber o que eles diziam. Eu precisava saber o que eles diziam, como precisava saber o que a igreja a que eu não pertencia pensava, e como eu precisava saber o que a turma dominante pensava. E fui para a Escola Superior de Guerra, fiz a Escola Superior de Guerra, assisti praticamente, que eu me lembro, assisti todas as aulas. A mim, homem do direito, não disseram novidade, porque o grande mote eram questões jurídicas, eram questões ligadas eram questões institucionais do país. Lembro-me de que a palestra que mais me impressionou era de um jovem economista que tinha estado recentemente no Japão, que viu lá umas coisas maravilhosas do ponto de vista industrial, e que se chamava Dilson Funaro, e que viria a ser o ministro
da economia ou da fazenda do governo José Sarney. É o homem do plano cruzado de 85, né? De fevereiro de 85. E comecei, então, dentro dessa linha de reflexão, o que fazer para combater aquilo que eu estava vendo e com o qual eu não concordava. E achei que o caminho era a política partidária. Era a política e, na política, a política partidária. Os caminhos que se apresentavam eram dois. A Arena, manifestamente adesista, e o MDB, com os seus sentidos de oposição, de liberdade, enfim, aquilo tudo que já me dizia mais respeito. E entrei anonimamente, praticamente, não lembro quem assinou a minha ficha de filiação ao partido, em 71, entrei em 71, esponte própria, procurei o partido e me filiei. E fiquei no partido e tal. Quando foi em 76, recebo um telefonema do então deputado estadual Del Bosco Amaral, e ele pede se eu podia dar uma passadinha lá na secretaria da Assembleia Legislativa, ele era o secretário. Eu falei, tá, não, tudo bem, uma vez que eu for a São Paulo, eu passo aí. Eu passei e ele me convidou. Norton, você não quer ser candidato? Não esqueça que o Del Bosco é meu colega de turma desde o ginásio. Me conhecia relativamente bem. Almocei várias vezes na casa dele, ao tempo que nós éramos adolescentes, frequentávamos ali o Canadá, ele morava em frente ao Canadá. Foi a primeira vez que eu comi ovos na manteiga, feitos pela mãe dele, dona Rosa Serafina Del Bosco. E o Del Bosco, você não quer ser candidato a vereador? Você me dá um tempo para pensar? Não, pode pensar. Quando é o prazo? O prazo é no dia tal. Chegou no dia tal, como advogado, no último dia do prazo, eu dei o sinal verde. Eu topo, pode escrever meu nome aí no partido. Não fui atrás, não procurei, não ficava chalerando, como se dizia antigamente, ninguém no partido, porque eu até não tinha relações no partido. Eu tinha ido para o partido porque era uma linha de oposição legal, entre aspas, né, permitida ao que se via. E me candidatei em 76 e, para minha própria surpresa, me elegi. Estou hoje convencido de que me elegi, curiosamente, com o voto dos advogados. Porque em 73, eu tinha sido secretário da Ordem dos Advogados na gestão do Chico Barros, Francisco Carlos Rocha de Barros, o Rui de Melo Miller, Manuel Portugal Leão e eu. Essa foi a chapa eleita e eu fui secretário. E exercia também sem cabotinismo, algum tipo de liderança na classe, e eu acho que quem me elegeu foi a classe dos advogados. Eu não tinha penetração em outras classes. Embora eu fosse advogado de sindicato, eu não tinha penetração na classe trabalhadora enquanto político. A verdade é essa. Me elegi, acho que fui na época o 12º colocado, tive 3.215 votos, o número é esse que vocês viram nesse documento, é o 5674. Me elegi e me empossei. A posse foi marcada por um trauma, não sei se vocês lembram disso. O Zé Gonçalves tinha tido, nesta eleição, algo em torno de 12 mil votos. Quase que sozinho ele tinha atingido o quociente eleitoral do partido. Teoricamente, não precisou de ninguém do partido para se eleger. E nós tínhamos feito uma reunião de bancada antes da posse e decidido que o Zé Gonçalves, como o vereador mais bem votado do partido, não só presidiria a sessão de posse, que era do regimento interno, mas também seria eleito presidente. Fomos para o evento, 1º de fevereiro de 1977, e lá, no curso da eleição, para a mesa, revelou-se um esquema de traição elaborado alguns dias antes. Nós éramos 11-9, éramos 11 do MDB e 9 da Arena. 2 dos nossos passaram para o lado de lá, eles ficaram com 11 e nós ficamos com 9. Votaram no outro candidato, que era do nosso partido. O outro candidato era do nosso partido. O segundo, que aderiu à tramóia, também era do nosso partido. E o Zé Gonçalves foi vilmente, não me arrependo do advérbio, o Zé Gonçalves foi vilmente traído e não se elegeu presidente da Câmara. Presidiu a sessão de instalação e não se deu posse porque não foi eleito presidente. Então, você vê que o meu mandato começou, como diria aí os homens da novela, com maus auspícios. Não foi uma coisa auspiciosa, mas eu fui fazer o que eu achei que tinha que fazer. E sempre coloquei aqui, já falando um pouco da vida pública, eu sempre coloquei
na vida pública, duas premissas. Na política, você transige no varejo e radicaliza no atacado. O que é o varejo? O varejo é uma circunstância de um projeto de lei, é uma composição política para lá ou para cá. O que é o atacado? O atacado é a dignidade pessoal e o dinheiro público. Sobre dignidade pessoal e sobre dinheiro público você não pode mercadejar, você não pode transacionar na política. É intransigível a defesa do direito público. Claro, a dignidade pessoal é uma questão de foro íntimo, cada um dá o que tem, como dizia Monteiro Lobato. Aos carneiros não peça senão lã, dizia o velho mestre. Mas em termos de dinheiro público não há como mercadejar, não há como negociar, não há como transigir. A questão é de intransigência absoluta. E foi o que eu acho que consegui desempenhar nos quase 12 anos que eu passei na Câmara. Eu digo 12 anos porque depois de não me reeleger para o segundo mandato, eu assumi muitas vezes, por força de várias dificuldades, não que eu praguejasse contra ninguém, não roguei praga para ninguém, mas o Silvino meteu o carro na árvore, quase morreu, ele e a mulher. O Bonavides teve uma pancreatite muito forte, ficou hospitalizado 3 meses. O Camarosano teve um problema também digestivo muito sério na época, também ficou afastado há muito tempo. E eu, cada vez que assumia, como eu tinha exercido a liderança até o fim do mandato anterior, cada vez que eu assumia, eu já assumia a liderança, exercia a liderança naquele período de substituição e depois voltava para o meu canto, voltava para a minha profissão. Em 88, os caminhos profissionais me levaram para São Paulo full time, foi quando eu assumi o jurídico da Unimed do Brasil, fiquei lá praticamente 8 anos, e aí a política de vereança ficou inviável, porque eu não podia ser vereador aqui trabalhando tempo integral em São Paulo. Eu trabalhava o dia inteiro em São Paulo. E aí deixei, e para meu gáudio, para minha satisfação pessoal, como pai e como político, meu filho, alguns anos depois, o professor Fabião, resolveu enveredar pela política, foi feliz, tem sido mais feliz que eu, foi reeleito 2 vezes, coisa que eu não consegui fazer, e é hoje um representante mais do que digno do sobrenome que ele recebeu de mim. E a política classista, né? A política classista. A política? Classista, de advogado. Bom, em 73, como eu disse, moço ainda, eu fui secretário. Na sucessão do Chico Barros, Francisco Carlos Rocha de Barros, saudosíssima memória, morreu moço, um pecado, o Rui Miller, que era vice, quis assumir a presidência. Cheguei a disputar com ele no foro íntimo da chapa e achei que ele podia ser candidato. Ele foi candidato e eu fiquei de fora. Fiquei na classe, sempre batalhando, sempre participando, nunca deixei de participar, até que em 87 me convidaram de novo, o convite partiu especificamente do Sérgio da Cunha, depois de um grupo que se uniu a ele, nós fizemos uma reunião lá no sindicato dos petroleiros, na Conselho Nebras, e eu resolvi aceitar a candidatura. Me candidatei e venci o meu opositor, que foi, aliás, um opositor extremamente digno, sério, o doutor Luiz Carlos Felipe, venci a chapa opositora e fomos eleitos. Eu na presidência, o Celestino Venâncio Ramos na vice-presidência, a Zélia Figueiredo Lira, mãe do Rodrigo, do atual presidente da Ordem, esposa do Oreste Garaldo Figueiredo Lira, grande amigo meu já falecido, e o Manuel Pacheco Dias Marcelino, que era o tesoureiro, que está aí vivo também para contar a história. E exerci um primeiro ano de mandato, e o segundo ano de mandato coincidiu exatamente com a minha contratação pelo Unimed do Brasil em 88. Foi quando eu me licenciei do cargo, fiquei 1 ano, portanto, o Celestino assumiu, e como o Celestino estava pretendendo ser candidato à presidência no mandato seguinte, eu vim de São Paulo só para presidir o processo eleitoral. Presidi o processo eleitoral e o Lauro Soto foi meu sucessor na presidência da Ordem. Mas nunca me desliguei, estou sempre na Ordem, palestras que eles promovem e pelas quais eu tenho algum tipo de interesse, como essa última do Pascoal Cipro Neto, questões de português, eu compareço, me dão sempre a honra de me convidar para a mesa. Eu tenho um bom relacionamento com a classe, adoro a minha classe, adoro a minha profissão. Eu sempre disse que se eu não fosse advogado, eu seria advogado. Talvez fosse biólogo, como o Fábio foi. Eu sou um biólogo meio frustrado. Mas eu acho que se não fosse advogado, eu seria advogado. Foi desde criança a minha inclinação, sempre falei muito, sempre argumentei muito, sempre discuti muito. Tá no sangue, ao que parece. Senhor Norton, a luta pela autonomia
Como foi se desenrolar com essa... Houve agora um evento sobre autonomia que, curiosamente, talvez pelos meus afazeres profissionais, porque eu continuo trabalhando muito, apesar da idade, eu não acompanhei, não fui ver aquele evento lá na casa da Frontaria Azulejada, o movimento dos 25 anos, qualquer coisa assim. Eu não fui e não sei, por isso, se fizeram lá a justiça que eu acho que deve ser feita em termos de autonomia. Com todos os nomes que se falam no movimento, eu acho que ninguém, olha, eu tenho os pés no chão para falar isso, ninguém lutou tanto pela autonomia de Santos quanto um cidadão chamado Eduardo Castilho Salvador. E quando eu vejo algumas referências ao movimento da autonomia e não vejo referência ao nome do Eduardo, eu me sinto muito dolorido, eu me sinto muito magoado, como se a omissão fosse feita a mim e não a ele. O Eduardo foi um grande batalhador, foi um homem que não poupou esforço, foi o maior responsável pela organização do grande evento da autonomia que nós fizemos aqui em 80, em que nós fizemos esta Carta de Santos, que está com os senhores, e vejo que, às vezes, não se faz a necessária justiça ao Eduardo Castilho. Aliás, de resto, um fantástico vereador, né? O Eduardo. Aliás, sou privilegiado. No exercício da vereança, eu pude conviver com o meu ídolo, que se chama José Gonçalves, que está com 90 e poucos anos, está aí vivo para contar a história. Tive colegas maravilhosos, como o Larinha, o falecido Lara, Antônio Rubens Costa de Lara, o Eduardo Castilho Salvador, estou falando dos homens da nossa bancada, o Cozeirra, que lamentavelmente ficou muito pouco tempo, o Renato Lemos Guimarães, que também está aí vivo para contar a história. Nós fazíamos até um quadrilátero ideológico muito interessante. Era eu, o Zé, o Larinha e o Castilho. E, de vez em quando, vinha para dentro do quadrilátero o Renato Lemos Guimarães, que era moço, era um pouco mais arisco, né? Mas excelente figura humana, colega maravilhoso, conhecedor como poucos do regimento interno da Câmara, que quase levou à derrota do Mimi em 1979, na segunda eleição da mesa. Então, eu me sinto privilegiado. Como fui privilegiado de ter um vereador da outra banda, do porte do Fernando Oliva, que era um sergipano extraordinariamente inteligente, um raciocínio, parecia uma flecha, leal, absolutamente leal. Da política, eu digo o seguinte: nunca houve, isso é importante relatar em termos de história política, nunca houve um acordo político que eu fechasse com o Oliva, ele como líder da Arena ou do PDS, eu como líder do MDB ou do PMDB, que o Oliva não cumprisse. Todos os acordos políticos que nós fizemos, ele cumpriu rigorosamente. E havia um fato interessante. De vez em quando a gente discutia, ele dizia: Norte, não tem acordo, não tem acordo. Ele usava essa expressão que é muito comum no jargão entre os homens. É pau, então vamos para o pau. E aí a gente ia para o plenário e discutia e debatia em alto nível, sem ofensas pessoais, sem grosserias. Era um homem elegante. Aliás, adoro o filho dele, o Zé Fernando, foi um companheirão. E do lado de lá tive, obviamente, companheiros como a elegância de um Mimi de Giovanni, que era como a gente costuma dizer, sem nenhum resquício de nada, era uma moça, como a gente diz, delicado, um homem extremamente amoroso, gentil, um sujeito muito bacana. Masutaro Errara, um homem seríssimo, um companheiro também muito bom, firme nas posições. Mas o Eli Carvalho da Silva, que para mim é infelicidade, eu já peguei no fim de carreira. O Eli era um homem muito inteligente, um autodidata extraordinário. Faço essa justiça à memória dele. Eli Lopes de Carvalho, né? Eli Lopes de Carvalho. E tive, claro, outros colegas, outro também que eu lastimei, que já peguei no fim de carreira, Joaquim Coutinho Marques, homem muito culto, pouca gente talvez saiba disso. O Coutinho Marques tinha uma cultura, conhecedor de poesia. Enfim, eu tive na Câmara a felicidade de conviver, por exemplo, com uma figura folclórica, mas que me provocava um extremo amor. Eu adorava a Graciana Miguel Fernandes. Mulher extraordinária, guerreira, combativa, uma mulher dentro das condições da época, uma mulher à frente do seu tempo, sabe? A Graciana, eu adorava a Graciana. E, claro, muitos outros colegas de bancada com quem eu convivi menos, mas
convivi e que me deram muita alegria na política. Da política, aliás, não trago nenhuma mágoa, nenhuma mágoa. O que eu fiz está feito, o que os outros fizeram está feito, e como alguém já disse, não que eu vá apagar o passado, mas não vou me importar muito com o passado para não me estragar o presente. Eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor como vereador, o senhor se realizou? Bom, ou o senhor deixou de fazer algumas coisas que pretendia fazer? não, eu como vereador, principalmente em função da minha formação acadêmica na área do direito, eu pude fazer muito. Sem falsa modéstia, eu fiz muito. Só que eu fiz muito aquilo que hoje não se vê, ou pelo menos não se diz que os políticos fizeram. Eu fiz muito no âmbito interno da Câmara. Eu legislei. Eu tenho o orgulho de poder dizer que eu ajudei a confeccionar leis bem feitas. As leis do meu tempo passavam pelo meu crivo, porque, como advogado, eu tinha visto muitas vezes os juízes em sentença criticar a falta de técnica das leis, que decorria do desconhecimento que o legislador tem de alguns aspectos do ordenamento jurídico, da ciência, do direito. Então, eu tinha muito essa preocupação. Eu não achava concebível que uma lei que passasse pelas minhas mãos fosse amanhã depois criticada no judiciário por uma imperfeição técnica. Para os senhores terem uma ideia do que isso significa, eu gosto de escrever bonito. Eu gosto de escrever com estilo. Mas, se eu tiver que fazer alguma abdicação em favor da clareza do texto, eu abdico do estilo. Eu prefiro escrever um pouco menos bonito, mas mais claro, para que todos entendam, do que escrever bonito e ninguém entender. E na lei você tem que ter essa preocupação. E eu sempre tive essa preocupação de, por exemplo, é só um exemplo que eu dou, porque é um exemplo muito marcante, na lei você não pode ficar usando sinônimos. Se você fala, exemplificando, num determinado artigo, em arresto, todas as vezes que você quiser falar sobre aquela realidade jurídica, você tem que dar o nome de arresto, para que a lei fique coerente em si mesma, porque a lei é um arcabouço. A lei não tem itens esparsos, soltos. A lei em si é um sistema e o grupo e o conjunto de leis do país é um sistema. Um arcabouço que se estrutura basicamente em função dos princípios gerais da Constituição. O ordenamento jurídico não é mais do que isso. Não precisa ser um grande letrado para entender que o ordenamento jurídico como um todo é um arcabouço. Esse arcabouço tem que ser sistemático, ele tem que ser encaixado, esférico, para que todos entendam. Então, eu tinha a preocupação de legislar, e legislei muito. Não tive projeto de lei da minha autoria, que eu me lembro, nunca apresentei nenhum projeto de lei, mas os projetos que vinham do Executivo passavam pelo meu crivo na Comissão de Justiça e eu analisava com muita propriedade, com muita seriedade, buscando fazer a lei bem feita. Do ponto de vista político, acho que, pelo que os amigos falam, embora eles sejam míopes, eu acho que eu dei algum exemplo. E o exemplo na política é como na educação, vale mais do que 1000 palavras. Eu dei o exemplo de seriedade. Fui um vereador sério? Fui. Nunca coloquei ninguém no serviço público. Nunca coloquei ninguém no serviço público. As colocações que eu fiz foi na iniciativa privada, mandando cartinha para os amigos. Mas dizendo para o beneficiário da cartinha, lá é iniciativa privada. Lá, se puder trabalhar 5, o teu empregador não vai por 10. Então, a sua permanência no emprego que eu estou tentando arranjar para você vai depender de você. Não de mim, nem do meu amigo lá, que é o dono da empresa. Vai depender de você. Se você produzir, você fica. Se você não produzir, ele te manda embora. Então, eu deixei sempre isso muito claro. Nunca coloquei ninguém, nem em cargo de comissão, cargo em comissão que podia ser indicado. A indicação política é até, digamos assim, uma maneira tolerada de ocupação dos cargos, matei os primeiros teus, né, como diz o povo, mas nunca coloquei. Porque sempre achei que o administrador tem que ter a preocupação de colocar no homem certo, no lugar certo, o homem certo. Porque o homem errado no lugar certo não vai funcionar.
E o homem sério no lugar errado também não vai funcionar, porque ele vai se sentir irrealizado, vai se sentir insatisfeito e não vai produzir o que pode produzir. De forma que, nesse aspecto, eu gostei da política, fiz o que achei que tinha que fazer e dei o exemplo, acho que dei o exemplo. Fui sério, nunca mexi com dinheiro público, nunca ganhei na vereança um tostão que não fosse dos subsídios. E, curiosamente, em função de um voto que eu dei num processo de alteração de subsídios, eu depois, em alguns anos depois, numa ação popular, fui obrigado a pagar uma diferença que eu tinha recebido a mais, e contra a qual eu votei. Mas como era a lei, e a lei eu tinha que cumprir, eu cumpri aquela lei, recebi. Quando foi uma ação pública, uma ação popular, o judiciário disse que aquela diferença era indevida, eu imediatamente depositei em juízo e a Câmara recuperou. Então, eu acho que, do ponto de vista da política, eu dei o meu recado, fiz o meu papel, insisto nisso, não guardo mágoas da política, nunca tive inimigos na política, tive adversários, muitos adversários, mas nunca tive inimigos, me dou com todos eles até hoje. Dos que sobreviveram, porque do meu tempo de vereança já não resta quase mais ninguém, o Aldo Hernandes já foi, o Oliva, aquele menino do cemitério, um grande amigo meu, uma figura humana extraordinária, caramba, a memória falha um pouco às vezes. Mas era um homem também excepcional. Tive muitos amigos, todos gostavam de mim, eu gostava de quase todos. Doutor Norton, o senhor quer fazer suas considerações finais? Como? Considerações finais, finalmente. Bom, finalmente é o seguinte, a gente sente, lamentavelmente sente, que há um certo desencanto do povo com relação à política. Mas dentro do sistema democrático de direito em que nós vivemos, dentro do Estado democrático de direito, a menos que se mudem as regras também democraticamente, o único caminho de fazer política institucional, existem as políticas não institucionais, as ONGs que batalham pelos menos favorecidos, as ONGs que trabalham pelos deficientes físicos, as ONGs que trabalham pela preservação do meio ambiente. Isto é política, é claro que tudo isso é política. Mas, do ponto de vista da política institucional, o único caminho é o caminho partidário. Então, aqueles que se sentem inclinados e que acham que tem alguma coisa para dar, que se filiem aos partidos políticos. Examinem o contexto, os ideários, os programas, as ideologias, e se filiem ao partido. Façam como eu fiz. Se naquela época pegarem armas não era a solução, hoje qualquer tipo de solução extra-lei não tem realmente sentido. Então, filiem-se aos partidos políticos e vão atrás das suas esperanças, dos seus sonhos. É fácil? Não é fácil. É difícil? É muito difícil, mas é o caminho possível. E é o caminho que nós temos que trilhar. Porque, algumas vezes, embora não seja católico, mas, como eu disse, onde houver coisa boa, eu assimilo, eu tenho parafraseado Cristo. Cristo, ele é dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, fora de mim não há salvação. Eu digo, o direito é o caminho, a verdade e a vida. Fora do direito não há salvação. Obrigado.